Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Quando Jesus, no começo do seu trabalho evangélico na face da terra, imbuído de elementos indescritíveis para qualquer ser humano, mesmo no momento presente, ele sobe ao monte para dois motivos. Primeiro, quando as pessoas o conhecem, não sabem quem ele é de fato. Os próprios apóstolos duvidam dele, de tudo quanto ele fala, de toda a sua grandeza. Perguntavam de si para consigo: esse homem é um Deus? Ele é um homem? O que ele é de fato? Além desse motivo, ele vinha para trazer o quê? Um código moral e ético jamais visto sobre a face da terra, para dar um direcionamento, um guia à humanidade para se libertar da dor e do sofrimento. E o mais interessante é que quando ele sobe ao monte para falar o sermão da montanha, ele vê pessoas sofridas, doloridas, desesperançosas, numa situação terrível. Mas é difícil da gente poder calcular o tamanho da dor daquele povo. Mas a gente pode fazer uma analogia. Hoje, nós, seres humanos, no século 21, nós temos mais motivos de sorrisos do que de lágrimas. Porque nós temos os avanços tecnológicos ao nosso dispor. Nós temos facilidades que não se tinha. A pessoa tem vontade de beber alguma coisa, ela vai e compra. A pessoa tem vontade de comer alguma coisa, ela vai lá e compra. A pessoa tem vontade de fazer um excesso, ela vai lá e faz. A pessoa tem vontade de ter uma roupa, ela vai e compra. Tem de tudo quanto é preço, gente. Olha, se você garimpar, você encontra diferenças de 400%, 500% no preço para tudo. É uma coisa impressionante. Só gasta quem quer. Mesmo assim, é mais motivos de benesses do que de tristezas. Terapia, tem para tudo. Medicamento, para quase tudo. Médicos, especialistas, para quase todos os tipos de doenças e problemas. Na época de Jesus, meu Deus do céu, há 2019 anos atrás, aproximadamente, que esse número não é correto. Quando eles fizeram o cálculo do nascimento de Jesus, que é aproximado, eles se equivocaram em aproximadamente 11 ou 12 anos. Então, nós não temos uma data correta. Nós não temos. Mas vamos dizer que há 2000 e tantos anos atrás, era a maior dificuldade. Vocês imaginem que um povoado, como eram formados diversos povoados, a Galileia, a Judéia num todo, cada um, vamos dizer que tinha 100, 150 pessoas. A pessoa que fosse comer carne não era assim: eu tenho uma galinha, eu tenho um boi, tenho uma vaca no fundo de casa, vou matar e vou comer. Para quanto? Para 3, 4 pessoas comer? Não. Para dezenas de pessoas, um animal inteiro. Então, eles matavam o animal uma vez por ano, quiçá 2, alimentavam o povoado inteiro, e quando fazia isso,
tinha festa. Nos demais dias do ano, era tudo comida rala, sopinha, pão, vegetais. Era uma alimentação mais simples. Peixes. Hoje nós temos facilidades que não imaginamos. A lei era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Você podia matar quem você quisesse, desde que a pessoa fosse contra você. As mulheres eram punidas. Se tivessem relação com outro homem, elas eram apedrejadas. Elas eram obrigadas a beber um líquido monstruoso no templo para verificar se elas foram violadas ou não. A palavra delas, de vocês, não servia para nada. Eles eram, os judeus, eles eram submetidos pelos romanos, moralmente, intelectualmente, religiosamente. Apesar deles serem fanáticos, radicais em sua religião, até hoje, eles eram submetidos pelo Império Romano para aceitar os deuses do panteão romano, para aceitar o culto externo do panteão romano, coisa que os deixava irados. E entre eles tinha muita confusão, porque das 11 tribos de Judá foram divididos em 2 grandes tribos, samaritanos de um lado, fariseus e saduceus do outros, que são os judeus, verdadeiramente falando. E eles brigavam entre si. Então Jesus chega num período, num povo que sabia que ele viria, que tinha uma fé inquebrantável, mas mal direcionada. E o sofrimento era atroz, difícil, terrível. E para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que se escreve de Jesus, hoje, na época nada foi escrito, porque não se escrevia. Os povos antigos tinham o hábito de memorizar as passagens bíblicas, porque era caro escrever. Não era que nem hoje, você vai na livraria, me vê 1000 folhas de sulfite. Ah, é baratinho, 20 e poucos reais, eu compro e faço o que eu quero com... Não, não era assim. Na época você tinha a opção do manuscrito, né, do papiro e do manuscrito. O papiro era feito com trigo, água e alguns vegetais, e para fazer uma folha, demorava 1 mês para ficar pronto. Até secar, até preparar uma folha. Para fazer o manuscrito, que era a base de pele de ovelha, de carneiro, tinha que trabalhar essa pele, e demorava-se 1 mês para ficar pronto um manuscrito. Por isso tinham os escribas, que eles eram especialistas para escrever. Imagina, se demora 1 mês para fazer uma folha, vai lá e erra a escrita. Não tinha liquid paper na época, não tinha nem borracha. Errou, perdeu a folha. Era caríssimo, caríssimo. Tanto é que quem lê a Bíblia, que são pouquíssimas as pessoas, pouquíssimas, se nesse auditório aqui tiver 0,5% que leu a Bíblia, pedaços, olha, os espíritos se materializam quase todos que estão aqui. Quase todos. Mas eu vou lembrar que no início de Atos dos Apóstolos, quando Lucas vai fazer uma citação a um tal de Teófilo, dizendo que ele vai colocar as passagens de Paulo de Tarso e etc. Mas ele faz uma referência a essa pessoa. Dizem os historiadores que ele era um homem muito rico, esse tal de Teófilo, e que ele financiou a escritura do Novo Testamento, porque era muito caro, porque tinha até alguém para financiar para poder ser escrito, porque tudo que foi escrito de Jesus foi escrito de 50, 70 anos depois de sua morte. Não foi escrito na época. Daí as pessoas memorizarem. E aí a gente consegue imaginar quanto se perdeu do que Jesus fez. Tanto que João Evangelista teve a grandeza de afirmar que se fosse colocar no papel
todos os atos de Jesus, precisariam de 100 evangelhos. 100 evangelhos. Mas nós temos um que mal se lê. Principalmente o Sermão da Montanha. Ele olha para esse povo sofrido, numa tristeza indizível, sem saber para onde correr. E através da sua vibração, da sua ligação com Deus, nosso Pai, ele começa a dizer as bem-aventuranças. Ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurados os simples em espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que é simples, que é misericordioso, que é puro de coração, que é pacificador, que é injustiçado, que sofre. Jesus precisava vir indicar às pessoas que felizes eram aqueles que colocassem suas virtudes em favor de si mesmo, que utilizassem de suas virtudes ao máximo, para que pudessem produzir um mundo de paz e felicidade, e que pudessem também entender que, de acordo com a lei de causa e efeito, aqueles que sofressem hoje estavam resgatando o que fizeram ontem, porque é a retificação do mal. Geralmente vem através da dor e do sofrimento. Por isso que Jesus asseverava que eram felizes aqueles que tinham capacidade de sofrer momentaneamente, de abrir mão de gostos pessoais para crescer em espírito e verdade. Porque quando o devedor está pronto, o cobrador aparece. Essa é a lei. E quando nós falamos em devedor e em cobrador, muitas pessoas acham que a gente está falando de obsessor. Não necessariamente. Não como as pessoas pensam, em espírito. Muitas vezes o cobrador é uma esposa possessiva, é um marido complicado, é um filho toxicômano, é uma filha prostituta, é um patrão exigente, é um funcionário preguiçoso, é um vizinho difícil. Nós não sabemos, mas estamos rodeados, não raro, no nosso núcleo familiar, de pessoas que foram nossas vítimas no passado e das quais nós fomos vítimas também. E Deus coloca-nos no mesmo lar ou na mesma redondeza para resgatarmos aquele amor que foi perdido, para destruirmos as correntes de ódio e fortalecermos os laços de ternura. Muitas vezes, quando se fala do cobrador, também falamos dos espíritos obsessores, porque não é só espírito que é obsessor, o encarnado também é obsessor. Essas pessoas que nos fazem passar por dificuldades são obsessores encarnados. Mas aí, quando nós falamos a respeito dos espíritos obsessores, a maioria das pessoas que vêm à casa espírita vem por causa deles. Quantos não são aqueles que vêm à casa espírita porque estão com o tal do encosto? Ah, porque eu estou com encosto, a vizinha mandou eu no centro que ia resolver.
Vai resolver. Não especificamente no centro, mas contigo mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se algum dia o obsessor estiver com vocês, se ele já não esteve, agradeçam a Deus. Agradeçam. Porque geralmente é ele que traz os crentes ao centro espírita. Se não fosse o obsessor, muitos nem pisariam na casa espírita. Continuariam com a sua rotina, sentadinhos na rede, tomando suquinho, assistindo televisão, joguinho de futebol, deitado, dormindo, e Deus, depois a gente pensa em Deus. Quando o obsessor nos fustiga, nós somos obrigados a buscar a paz de espírito. E buscando a paz de espírito, nós voltamos ao contato com Deus que estávamos divorciados. Então, aqueles que nós achamos que são os vilões em nossas vidas, geralmente são os mestres em nossas vidas. Porque o inimigo, a pessoa difícil, geralmente é a que nos coloca em nosso lugar e faz enxergar os nossos erros, porque o amigo, a pessoa que nos ama, passa a mão em nossa cabeça e acha tudo lindo o que nós fazemos. Mas não fala a verdade que nós precisamos escutar. Quem fala são os inimigos que nós odiamos tanto. São as pessoas difíceis que nós queremos nos afastar. Por isso, Jesus asseverou: felizes sois quando aceitarem as dificuldades com resignação, mas lutarem pela sua melhora. Então ele já começa a abrandar o sofrimento, ensinando o grande objetivo da retificação através do aprendizado, não do castigo, não da punição, porque Deus não castiga nem pune. Deus ama os seus filhos indistintamente. E ele continua com o seu ensinamento quando ele fala a respeito da lei. Jesus diz, vejam que interessante, porque Jesus veio como um reformador, como um transformador dos costumes e das religiões da época, trazendo o verdadeiro Deus cósmico, trazendo a verdadeira lei de amor. Então ele começa dizendo: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas não vim destruí-la, mas vim cumpri-la. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ótimo, isso a gente sabe, é o 5º mandamento, não matarás. Mas Jesus revoga esse mandamento, dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Não é mais o matar que ele condena, é o irar-se, é o enraivecer-se contra o seu irmão. Diz ele: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. E finalmente ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, ele começa revogando os mandamentos da lei. Para quem não sabe, os mandamentos vindos do mundo espiritual superior são 10. Mas os judeus seguiam cerca de 600 mandamentos, porque existia a lei civil promulgada por Moisés no Monte Sinai, e existiam os 10 mandamentos que ele recebeu no monte. Quando Jesus condena não matar, mas o encolerizar-se, Jesus, é óbvio que ele está correto. Porque matar, quando você comete um crime, isso é efeito, não é causa.
A causa começa na mente em desalinho. Se eu me deixo desequilibrar e fico encolerizado, irado, se eu fico enraivecido, enervado, se eu fico enfesado, eu automaticamente vou destrambelhar minha mente e vou partir para coisas mais graves. Aí a causa: matar, roubar, estuprar, violentar, ofender, traiçoar, é efeito. Então Jesus vai ao cerne do problema. Evite de se encolerizar, de se enraivecer, porque aí você vai cair em erros mais graves. E aí você vai ser convidado à retificação. É uma situação muito complexa, porque nós precisamos entender. André Luiz chama isso de curto-circuito na alma. Quantas vezes nós temos curtos-circuitos na alma ao longo do dia, que nós ficamos histéricos, destrambelhados, que nós gritamos, brigamos, batemos e xingamos? É aí que começa todo o mal. É aí que baixamos nosso padrão vibratório, atraímos os espíritos inferiores, porque somos inferiores, e o mal começa a se delinear. Então Jesus vai à causa, não o efeito. Ele diz que para os judeus era: amareis o teu próximo e odiareis o teu inimigo. E era tão sério para os judeus isso, que quem eles odiavam, eles tinham o costume de dizer a palavra raca e escarrar do lado, como um ato de humilhação e de desprezo. Que eles amavam, eles amavam. Que eles odiavam, Ave Maria. Jesus vai além. Amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos persigam. Por que Jesus fala isso? Porque amar quem nos ama nada mais é do que uma obrigação. Apesar de geralmente a gente não amar quem nos ama. Apesar de geralmente a gente achar que a pessoa que nos ama tem que aguentar os nossos curtos-circuitos na alma. E geralmente nós maltratamos quem nos faz o bem, porque a gente acha que a pessoa é obrigada a aguentar os nossos desatinos. É mentira isso, gente? Então nem a nossa obrigação nós fazemos. Por isso que o nosso mundo é tão infeliz. Por isso que as nossas famílias andam desestruturadas e diluídas. Porque amar quem nos ama é uma obrigação. Então não fazemos mais que obrigação. Agora, quando eu amo meu inimigo, quando eu oro por aquele que me calunia, quando eu faço bem a quem me odeia, aí eu me torno melhor. Porque aí eu faço além da minha obrigação, além do meu dever. É óbvio que quando Jesus diz amar os vossos inimigos, não é você se encher de amor por aquele que não pode nem te ver. Porque eu te amo, cheio de flor e coração. É óbvio que Jesus não quis dizer isso. É óbvio que Jesus não quis dizer: fale para o seu inimigo, hein? A pessoa te odeia, quer te matar, quer te roubar. Entra aqui na minha casa, pode pegar, sentar no sofá, mexer na geladeira, pegar o que você quiser. E vai embora. É óbvio que Jesus não quis dizer isso. Jesus condenou o revide. O revide. E o silêncio. Não é porque a pessoa me odeia que eu tenho que odiá-la. Eu posso me manter neutro. Guardar o sentimento equilibrado em meu coração e deixar o ódio para ela e eu ficar com a paz. Porque aí eu estarei me libertando do mal.
Porque o perdão é bom para quem perdoa, não para quem é perdoado. Porque quem é perdoado recebe um acréscimo de misericórdia da sua vítima, mas ainda tem que se consolidar com a justiça divina. Agora, quem perdoa se liberta do mal, quebra as algemas do ódio e vive livre, sem ressentimento, para seguir a vida. É uma tolice guardar ressentimento, porque a pessoa vive angustiada 24 horas por dia, porque a pessoa não é capaz de olhar para a cara de quem odeia, porque a pessoa muda de calçada, se encontra, porque a pessoa sai do estabelecimento, se encontra, porque a pessoa fica infeliz, se encontra. Os corações pacificados e equilibrados não precisam passar por isso. E outra coisa, se alguém nos faz o mal, nós não devemos devolver o mal. Sabe por quê? Se alguém me xinga, eu xingo. Mas nunca acaba, porque daí o outro xinga, daí eu xingo, daí o outro xinga, eu xingo, daí o outro xinga. Nunca acaba, gente. Nunca acaba. Enquanto um não tiver equilíbrio e parar, a situação continuará a mesma para todo o sempre. Se alguém nos ofende, se alguém nos machuca, se alguém nos atraiçoa, por experiência própria, o caminho mais correto é a prece. É orar por aquele que está te perseguindo. E orar por si, para que você perdoe, para que você se liberte, para que você tenha o coração limpo, para que você viva em paz, para ser bem-aventurado. E orando pelo outro, você faz com que o outro enxergue através da ação dos bons espíritos e através do magnetismo que você envia através da prece, que ele está num caminho equivocado e no futuro ele pode voltar e reatar os laços com você. Porque a prece tem essa característica aprofundada. Daí o caminho melhor é o caminho da paz. Você não tem o que dizer? Cale-se. Fique em silêncio. Se alguém te ofende, você não precisa se defender. Porque a partir do momento que você se defende excessivamente, quer dizer que você concorda que você tem aquele problema. Então você precisa se manter justificando ao próximo. Quem tem a consciência tranquila não precisa se justificar para ninguém. Porque o único que precisa da nossa justificativa é Deus. E Ele a tudo enxerga. E quando Jesus vai além dizendo, foi dito olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Era o não perdão. Era a lei de talião, a lei de tal e qual. Jesus revoga dizendo, perdoa o teu próximo. Quando ele diz que se bater na face direita da esquerda, ele também não quis dizer para fazer isso. Ele mais uma vez não condena a defesa, condena a vingança, o duelo. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá, o duelo. As pessoas leem, mas isso é de 1800 e pouco, o pessoal pegava aquela garrucha e dava um tiro lá, que se não matasse, matava de tétano, matava de outro tipo de problema, porque muitas vezes nem acertava direito o tiro. Ou com o florete, com a espada. Continua-se tendo duelo, mas duelos piores da palavra ferina, do pensamento inferior, da calúnia na calada da noite, onde nós procuramos os rostos que sorriam e a boca está fechada, onde nós procurávamos as mãos que apertavam as nossas e elas se colocam sem querer nos cumprimentar, onde nós procuramos os rostos felizes e encontramos rostos emudecidos, porque alguém foi lá e destilou o veneno, causando uma confusão na calada. É um duelo para destruir a pessoa, porque não tem coragem de lhe atacar frente a frente. Quanto disso não acontece? Quantos duelos tem de todos os matizes, de inveja, de ganância, de egoísmo? Ainda existem duelos pela rede social, muito comum. Porque eu vou te bloquear. Nossa, hoje é de uma maturidade de uns 12 anos, mais ou menos. Eu não gosto da pessoa, eu bloqueio ela.
É assim que faz? Gente, isso numa maturidade de uns 10 anos, mais ou menos. Ah, porque é de uma maturidade também de uns 10, 12 anos. Eu tenho muitos amigos, vai lá no Facebook e no Instagram. Nossa, eu tenho 1000 seguidores. E fisicamente, quantos amigos você tem? Uns 2, 3. Mas ninguém liga no dia do aniversário, ninguém abraça, ninguém aperta a mão. Então você não tem ninguém. Não tem ninguém. Então nada de olho por olho, dente por dente. Nada disso. Mas sim, seguirmos o caminho do amor. Jesus revoga a lei antiga, radical, trazendo a lei de amor. Mas Jesus não para por aí. Jesus vem nos ensinar ainda a respeito do materialismo, a respeito do espiritualismo, a respeito de nos concitar a mais procurarmos ser do que ter. Atualmente na sociedade, as pessoas andam extremamente compulsivas. Para elas serem felizes, elas precisam fazer um passeio ao shopping center, comprar uma coisinha. Ai, agora eu estou satisfeito. E passa a tristeza. Tem aqueles outros que o carro está novinho, bonitinho. Todo ano tem que trocar o carro. Ai, porque o carro envelheceu. Ah, porque o carro vai dar manutenção. A gente sabe que é mentira isso. É simplesmente por frescura. Por aparecer para o próximo que a pessoa troca todo ano. Porque o carro, geralmente essas pessoas que trocam o carro todo ano preferem mais o carro que a esposa. Muito mais. Então o carro é bem cuidadinho, o pneu é alinhado, balanceado, o volante está bonito, a pintura maravilhosa. Vai trocar por quê? Ai, porque está velho, tem 1 ano. Imagina a gente que tem 30, 40, 50. A gente está o quê então? Matusalém, caindo aos pedaços, não serve para nada. Troca-se porque você precisa sentir aquele prazer de cheirinho de carro novo. Porque você precisa sentir o prazer da compulsão do materialismo, que nos aprisiona a ter e gastar um dinheiro que a gente não tem para mostrar para quem não quer ver. Passando uma situação difícil. Gastamos com o que não precisamos a juros extorsivos, depois que a gente vai ver como paga. Aí vai ver um cartão, o outro estourou, o cheque especial, está me devorando, e a pessoa não sabe mais o que fazer. Ai, a culpa é de Deus. Não, a culpa é de você, bonitão, que quis gastar muito sem poder, que não quis ter uma vida simples. Aí Jesus vem e diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões desenterram e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não podem desenterrar e roubar. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Nos bens que nós temos ou naquilo que nós somos? Aí vem a grande questão. O que nós somos? Nós já fomos capazes de olhar no espelho, de fazer uma autoavaliação para verificar quais são as nossas qualidades, quais são as nossas virtudes, o que eu não fiz e eu posso fazer, o que eu fiz e deixei de fazer e posso voltar a fazer, o que eu estou deixando de fazer na humanidade, porque tem gente que não faz nada para ninguém, vive de sanar as suas necessidades e nunca foi capaz de um ato bonito em favor do seu semelhante. Como passar uma existência inteira de 60, 70 anos? Hoje nós estamos vivendo 100. Nós estamos nos transformando em seres centenários, sem fazer nada pelo seu próximo. Tem pessoas que não aguentam escutar os outros para lhe aconselhar. A pessoa começa a falar, daí a pessoa joga para saber até onde ela pode ir, né? Eu não vou falar mais porque eu não quero te incomodar. O outro fala, obrigado. Acabou, né, a conversa, não vai falar mais. É aí que você tem que estar disposto a fazer o que você pode fazer. Muitos falam, mas eu tenho pouco para ajudar o próximo. Mas quem disse que se trata de dinheiro? Quem disse? Pedro,
com os outros apóstolos, subia um templo. E um aleijado, mendigo, estava parado pedindo dinheiro e pediu, dê-me alguma coisa. Ele foi lá e puxou, saiu até o forro do bolso, porque ele não tinha dinheiro. Mentira, porque é uma túnica, né? Não tinha forro. É uma figura de linguagem. Mas ele falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O aleijado se levantou com a energia fluídica de Pedro, com a capacidade curativa dele, e andou. Existe algum dinheiro que paga isso? Que substitui a liberdade de você se locomover quando você era aleijado? Não tem. Então, nós podemos não ter prata nem ouro, mas nós podemos dar o que temos de melhor. E outra coisa, para que queremos acumular tantos bens que a traça e a ferrugem pode destruir? E os ladrões podem desenterrar, roubar, ou então arrombar a porta e pegar tudo? Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, deu um ensinamento grandioso quando ele conquistou boa parte do planeta, com a sua inteligência, com a sua força. Ele foi um dos homens mais inteligentes que pisou a face da terra. Mas antes dele morrer, ele deixou uma carta aos seus generais, fazendo 3 pedidos. Ele disse, quando eu morrer, eu vou querer que vocês tomem 3 atitudes. A primeira, eu gostaria que os melhores médicos da época carregassem o meu caixão. Segundo, eu gostaria que no caminho do meu féretro fosse distribuído todas as minhas joias preciosas. Todas. Imagina quanta joia ele tinha, conquistando boa parte do planeta. Terceiro, eu queria que os meus braços ficassem dependurados enquanto eu fosse levado dentro do caixão. Os generais falaram, ele está enlouquecendo. Alexandre, de tanta inteligência, entrou na loucura. Aí ele explicou, o primeiro item, por que eu quero que os médicos carreguem o meu caixão? Para eles entenderem que eles não têm poder sobre a vida, nem tampouco sobre a morte. Segundo, por que as joias distribuídas ao longo do féretro? Para demonstrar que aqui chegamos sem nada e que voltaremos sem nada, porque caixão não tem gaveta. E porque os braços dependurados, para mostrar que aqui chegamos de mãos vazias e que ao voltarmos ao mundo espiritual, voltaremos de mãos vazias. Então, para que nos acumularmos tanto de coisas? Para que concentrarmos tantas coisas em nossa vida que não serão úteis na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual? Como não são úteis hoje? Quanta coisa a gente joga fora, quanta coisa que a gente destrói, sem doar para aqueles que precisam, quantas coisas jogamos no canto sem usar, e os bichos comem e não fazemos nada. Por isso Jesus foi enfático dizendo, por isso vos digo, não estejais preocupados em relação à vossa vida, com o que haveis de comer e beber, nem em relação ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem acumulam em celeiros, mas vosso Pai Celestial vos dá de comer. Por acaso valeis menos do que eles? Olhai os lírios no campo, eles não fiam, nem tecem, nem amontoam em celeiros, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus faz isso à erva do campo, que hoje existe, amanhã jogada ao fogo, imagine o que fará a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, com o que havemos de nos vestir. São os pagãos que se preocupam com todas estas coisas. Ora, vosso Pai Celeste bem sabe que precisai de tudo isto. Ele diz que Deus sabe que se precisa disso. Portanto, acima de tudo, tende todo interesse pelo reino dos céus e pela sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Se nós observarmos isso, nós verificaremos que com tudo que o mundo nos dá, com toda a reserva de alimentos que tem no mundo,
que não é produção do homem, mas que é advindo da criação de Deus, não daria para alimentar todo mundo? Daria. Sabe por que não se alimenta todo mundo? Porque o poder é concentrado na mão de poucos. Existem atualmente no planeta 7 ou 8 pessoas que mandam no mundo inteiro. Ah, mas existem as empresas grandiosas. A maioria delas é de uma pessoa. Você pega 10 é de uma, 10 é de outra, 10 é de outra. As pessoas não sabem, podem pesquisar. Geralmente 10 grandes, totalmente diferentes, é de uma só pessoa. Outras 10 grandes é de mais uma pessoa. Outras é de mais uma. Então acabam 7 ou 8 mandando no planeta inteiro e concentrando seus bens com eles. Então nós reclamamos do Oriente Médio, que tem lá os sheiks, as pessoas de poder com todo o dinheiro, e o resto passando necessidade. No mundo inteiro acontece isso. E nós batemos palmas, nós achamos legal. Enquanto nosso irmão sofre a bica do desespero na esquina, nós estamos comendo fartamente, aquilo que sobra que a gente não come, a gente deixa estragar e joga fora. E não fazemos nada para mudar essa situação. Se há miséria e dificuldade no mundo, a culpa é nossa. Porque nós não sabemos dividir. Dividir. Aliás, o termo certo não é dividir, é compartilhar. Nós não sabemos compartilhar. E nem queremos isso. É meu, é meu. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós precisamos ter uma visão menos materialista. E quando nós falamos não ser materialista, não há condenação ao rico. De forma nenhuma. Porque ele passa por uma aprovação mais difícil que a aprovação da riqueza. Há condenação você ficar aprisionado aos bens materiais. Que nem Victor Hugo disse no seu poema, Desejo. Ele diz, eu desejo que pelo menos uma vez na vida você diga ao dinheiro quem manda em quem. Daí nos espiritualizarmos. Buscarmos os bens da terra que temos, né? Nos espiritualizarmos em primeiro lugar. E o resto nos será acrescentado. Aí Jesus vai mais além falando a respeito da prece. Porque ele ensinou a lei moral, ele precisava ensinar um mecanismo para nos espiritualizarmos e nos melhorarmos. E ele ensina, vocês acreditam que ele ensina a orar na Bíblia? Naquela que a gente não lê? Naquela que a gente não presta atenção? Naquela que as religiões repetem, mas também não cumprem? E não ensinam favoravelmente? Vocês acreditam nisso? Que tenha lá a forma de se rezar? Eu vou repetir aqui. E vocês vão ver que a maioria de nós não faz nada daquilo que ele ensinou. Aliás, a gente faz tudo do contrário, porque a gente foi ensinado errado e a gente achou que era legal e continuou fazendo errado. Jesus diz, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Quantos de nós nos oramos aos gritos, com voz alta, porque a gente acha que Deus tem Alzheimer ou que ele é surdo, para se aparecer e fazemos gestos e falamos. É a mesma coisa. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não cuideis também de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. É assim que a gente faz? A gente entra no nosso quarto em segredo. Fechamos a porta e em segredo falamos com Deus? Geralmente não. Nós precisamos de público, até para falar com Deus. Nós precisamos de palavras difíceis. Nós precisamos falar alto, gritar. Nada disso é necessário. A prece é um ato íntimo de você com o Pai.
Simples. 30 segundos, 1 minuto no máximo, você faz uma prece bem feita. Porque Jesus disse, não é pela quantidade de palavras que você vai fazer que Deus faça o que você quer. E Ele diz, Deus sabe o que você precisa, mesmo antes de você pedir a Ele. Ele sabe. Mas é necessário que nós entremos em contato com Ele, não para pedir. Porque a prece tem o caráter de louvar, pedir e agradecer. O último que nós deveríamos fazer era pedir. Mas é o que nós mais fazemos. Mais fazemos. Mas nós deveríamos utilizar a prece para quê? Para conversar com Deus. Porque a prece é o telefone de Deus. E é o que nós menos fazemos. Porque numa conversa a gente tem que falar e o outro também tem que falar. Não é assim o diálogo? Quando nós falamos com Deus, só a gente fala. A gente nunca escuta. Escuta? Os sinais que Ele emite, a sua palavra em nosso coração. É por isso que a gente precisa de quietude para fazer a prece. Silêncio. Paz. Fazer a prece mentalmente. Quietinho. Quantas vezes nos cursos, na casa espírita, a gente ensinava as pessoas a fazer a prece, e tinha aquele grupo grande, a gente começava, eu geralmente não faço o Pai Nosso, porque você começou a fazer o Pai Nosso, automaticamente parece que aperta um botão na pessoa, a pessoa começa, Pai Nosso que está no céu, todo mundo, e vira aquela igreja, aquele vozerio na sala. Eu faço preces espontâneas, que são as melhores, e o pessoal queria seguir. Aí eu falava, com a mente, gente, não precisa falar, com a mente. Aí a pessoa ficava... que a gente chamava de médium passarinho, porque a pessoa não conseguia nem pensar, nem falar, então ela piava. Com a mente. Pense em Deus, fale com Deus com a sua mente. Posso falar? Pode. Para indicar o outro como fazer. No Evangelho no Lar. Uma vez por semana. O Evangelho do Lar tem a duração de 30 minutos. Então, 1 minuto demora a prece inicial, 1 minuto a final, e os outros 28 é discussão do Evangelho e leitura. Tá bom assim? Não precisa 10 minutos da prece inicial, 10 minutos na prece final, e sobra só 10 minutos para ler o Evangelho e discutir. Não tem necessidade disso. Quando nós aprendemos a aplicar um passe, geralmente nos orientam que o tempo da aplicação do passe é o tempo de um Pai Nosso. E quanto tempo demora para você fazer um Pai Nosso? E tem pessoa que senta para receber o passe e já terminou e fala, nossa, recebi meio passe. É porque ele lê um pouquinho mais rápido, o Pai Nosso. Mas a prece é simples, é de coração. Nós fazemos equivocadamente. Nós precisamos entender que Deus é nosso Pai, e a prece é uma conversa com Ele. Nem que você deite na cama chorando e fale com Ele 2, 3 horas, não tem problema, porque você precisa desabafar. Mas não pense que é porque você falou 2, 3 horas que vai resolver seu problema. Se você falar 20 segundos também vai resolver. Se for o caso daquele problema ser resolvido como você imagina, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, não é a gente que sabe. Porque a gente tem que pedir a lucidez para entender o que Ele quer nos passar. E orar decentemente. Prece sem pressa. Prece sem dormir. Porque tem gente que começa a prece e dorme. Eu acho que o obsessor me tomou. Não, é o sono mesmo, filhinho. Não deite, não. Sente então para fazer a prece. O Divaldo Pereira Franco conta que quando ele ia fazer a prece, para ele não dormir, ele se ajoelhava. Porque se ele caísse, ele caía de cair no chão, ele levantava e continuava orando. Para evitar dormir. Então, sentemos para fazer a prece, se a gente costuma. Tem pessoa que dorme assistindo palestra, que a palestra também muitas vezes é maravilhosa, né? Então a pessoa, Maria, é uma sonolência maravilhosa. Dorme melhor no centro do que em casa. E para finalizar, Jesus nos exalta a sermos homens de bem. Homens de bem. Se a gente já aprendeu a amar nosso próximo, que Ele nos ensinou, se a gente já aprendeu a não guardar ressentimento, se a gente já aprendeu a fazer uma prece. Puxa vida, faz mais de 2000 anos que Ele falou e o homem ainda não sabe orar. Mas Ele ensinou como fazer. Cabe a nós entendermos que nós podemos fazer mais no mundo, que nós podemos ser melhores, gente. Nada de passarmos pela vida. Tem gente que passa pela vida
como se fosse um cometa. Quando você viu, foi embora. Ela não deixou marcas. Cada um, quando chegar em casa, pense, se eu morresse hoje, as pessoas sentiriam falta de mim? Sabe qual é o maior sinal? Quando você morrer, se tiver consciência, se chegar no velório, tiver todo mundo chorando. Gente, que maravilhoso, quer dizer que sentiram falta de você. Agora, se tiver todo mundo rindo, contando piada, nossa, deram graças a Deus que você foi. O pior é que tem aqueles que falam, nossa, já foi tarde, meu Deus, não aguentava mais. Nós passaremos por isso. Nós saberemos. Quem leu o Nosso Lar, quem assistiu o filme, André Luiz foi lá procurar lá no computador para saber quem orou por ele. Coitadinho. A mãe, uma pessoa que ele odiava. Ninguém mais já pensou, gente? Quando Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores músicos de todos os tempos, talvez o maior, morreu. Somente o seu cachorro seguiu o seu enterro. Só o cachorro, porque ninguém mais gostava dele, porque ele era louco. Agora, quando o escritor Victor Hugo morreu em Paris, tinha um cortejo de 2 milhões de pessoas, seguindo o seu féretro. Nós temos que passar pela vida e fazer a diferença, deixar marcas nos corações, não marcas de ódio, mas marcas de amor, de esperança, que a pessoa lembre, puxa, que saudade dele, como ele faz falta, num perfume, num alimento, numa palavra. Nós precisamos deixar a nossa marca na face da terra. Por isso Jesus asseverou, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens. E aí cabe 2 explicações. Por que vós sois o sal da terra? Até teve uma música linda que foi feita em cima desse termo. Mas muitas pessoas não entendem. Vejamos a grandeza do sal. O sal não serve só para salgar a comida. Muitos não sabem. Mas o sal, na medida certa, potencializa os outros temperos. Sem sal, a comida fica inócua, insossa, não serve para nada. Aqui o pessoal diz que é comida de hospital. Porque o sal tem essas 2 funções, hoje para a gente. Mas na época do Império Romano, na época de Jesus, o sal tinha uma função muito maior. Não era ouro, não era prata, os bens mais preciosos. Era o sal, o bem mais precioso. Tanto é que o termo salário vem de salarium, que quer dizer saco de sal. Porque as pessoas recebiam em sacos de sal o seu pagamento. Portanto, o sal era tão importante. E digamos, qual elemento tira o gosto do sal? Ele é predominante, a não ser que ele não preste. Por isso, o trabalhador do Cristo tem que ser predominante sobre as outras pessoas. A sua palavra, o seu amor, o seu carinho tem que ser predominante sobre o mal. Porque não adianta o trabalhador do Cristo que fica embaixo do mal. Foi Martin Luther King que disse, não me assusta o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. E quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vejam que interessante a luz. A luz irradia, brilha, nos tira das trevas, mas a luz que desce numa orquídea não absorve seu perfume. Absorve? Não. Esta mesma luz, se for direto ao charco, também não adquirirá o cheiro pútrido. A luz se mantém a luz em qualquer situação. E desta forma o trabalhador do Cristo tem que ser como a luz, que não se entusiasma demasiadamente com os aplausos,
nem tampouco se ofende com as pedradas. Ele mantém si mesmo. E eu vos digo, quando nós oramos, quando nós fazemos o bem, o nosso perispírito irradia a luz, que é a nossa aura. Mas essa aura se ilumina e forma um halo de luz gigantesco ao redor de nós, que contamina as pessoas para o bem. Assim, quando nós realizamos a prece, nós emitimos luz para aquele que recebe. Outro dia, eu disse a Lures, em outra casa espírita, que nós estávamos fazendo um programa de rádio espírita que tem aqui na cidade, chama Programa Visão Espírita, na União Rádio Web. Quem quiser entra no Apple Store, baixa o aplicativo da União Rádio Web. Toda quarta-feira, às 19h30, tem um programa de rádio. Eu sou um dos comentaristas, o narrador é o Wilson Garcia, temos mais trabalhadores que falam. 1h30 de programa magnífico, falando sobre o Evangelho, comentando a respeito. Ao término desse programa, quarta-feira da semana passada, o nosso amigo Francisco Mourão foi convidado a fazer a prece final. A prece dele deve ter durado uns 40 segundos. Mas quando nós fechamos os olhos para fazer a prece final, eu de olhos fechados, eu vi um jato de luz descendo do alto em cima da mesa onde falávamos. Enorme, estrondoso, como se fosse o sol se irradiar no momento que ele fazia a prece. Porque nós não enxergamos o mundo espiritual com os olhos, mas com o espírito, ou melhor, com o perispírito. E é tão interessante que daí eu fiz essa revelação para eles. Não gosto muito de falar, porque parece que a gente quer se mostrar. Mas nós temos que, de vez em quando, atentar para certos detalhes. E é interessante que as pessoas interagem conosco através da internet, fazendo comentário. E uma conhecida dele, uma prima, mandou uma mensagem dizendo: na hora da prece eu senti tanta luz, tanta paz, foi tão engrandecedor. Ela que estava em outro país. Para vocês verem como a luz se irradia, como se confirma situações através do ato de amor. É isso que nós fazemos com a prece. É isso que nós fazemos quando oramos em favor de nosso semelhante. Do nosso peito, do nosso chakra cardíaco, emite um facho de luz àqueles a quem amamos. Quando o passista aplica o passe, da palma de sua mão, sai jatos de luz em direção a quem recebe. Luz mesmo, é luz de verdade. Por isso nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E cabe a cada um de nós fazer o melhor do melhor pela nossa vida e pelo nosso próximo. Não passando pela vida, sendo decisivo e modificando a vida daqueles que choram, que sofrem e soluçam ao nosso redor. Senão a nossa vida não serve para nada. Uma existência entre milhões, desde que fomos criados simples e ignorantes, até nos tornarmos espíritos puros. Cabe a nós fazer valer a pena. O Sermão da Montanha é um código de ética que, se seguirmos, que eu falei resumidamente aqui, será um guia para a nossa vida inteira. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado.